O maior deserto quente do mundo, o Saara, não para de crescer e de desafiar a nossa imaginação. São quase 10 milhões de quilômetros quadrados distribuídos entre 11 países. Um mar de areia que cobre uma área maior do que todo o território brasileiro. Mas você já se perguntou o que está escondido debaixo das dunas de areia? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar um pouco no tempo. Há mais de 10 mil anos, com o fim da última era glacial, o deserto do Saara, no norte da África, se tornou um lugar úmido o suficiente para abrigar vegetação similar ao de uma savana. Animais acostumados a um pouco de sol na cabeça, como as girafas, se mudaram para a região e a espécie humana, que nessa altura já havia percebido que domesticar os bichos podia ser uma ideia melhor do que caçá-los, levou rebanhos de ovelhas para pastar, onde hoje há apenas dunas de areia. Uma imagem completamente diferente do Saara árido que conhecemos hoje. 5 mil anos depois, segundo a versão mais aceita, mudanças climáticas fecharam uma torneira dos céus, o Saara secou e todo mundo voltou correndo para as margens úmidas do rio Nilo atrás de água. A região ficou árida e a vegetação desapareceu. O vento fez o resto, levando embora os sedimentos finos após as raízes das plantas não conseguirem mais segurar o solo. Depois de alguns milhares de anos, temos a imagem familiar do Saara, com areia e rochas se estendendo até onde os olhos alcançam. Mas quando se trata de volume, apenas um quarto do Saara é realmente areia. As areias amarelas do Saara são apenas uma parte da história. O deserto tem muitas outras características, como planícies de cascalho, salinas e planaltos. Isso faz a gente pensar se entendemos corretamente o significado da palavra deserto. Para os geólogos que estudam esses terrenos, existe apenas uma condição para definir um deserto: a precipitação. Se uma área recebe pouca ou nenhuma chuva, então é considerada um deserto. E o Saara se encaixa perfeitamente nesse critério, com uma média anual de apenas 35 a 100 milímetros de chuva. Apenas como referência, a região amazônica possui uma média anual de 2.300 milímetros de chuva. Quando olhamos para a precipitação, esse deserto arenoso é apenas o terceiro maior do mundo. Os dois maiores são a Antártida e o Ártico, que são maiores do que o Saara com alguns milhões de quilômetros quadrados a mais. Parece estranho, mas existem mais de um tipo de deserto. Os dois primeiros são desertos polares, enquanto o Saara é um deserto subtropical. As temperaturas do ar são extremas. Na Antártida, as temperaturas médias em sua região central ficam entre menos 30 e menos 65 graus Celsius, em comparação com a temperatura mais alta registrada no Saara, que foi de 58 graus Celsius. Mas esse deserto também tem um lado mais ameno à noite. Isso porque as temperaturas despencam no Saara assim que o sol se põe, podendo chegar a temperaturas abaixo de zero. E quanto à profundidade da areia? Na verdade, a profundidade da areia do Saara varia de acordo com a região e o tipo de terreno. Em algumas áreas, a camada de areia pode ter apenas alguns metros de espessura, enquanto em outras pode chegar a centenas de metros. Essa quantidade enorme de areia no Saara tem origem na erosão das rochas que existem abaixo da camada de areia, que foram formadas ao longo de milhões de anos por processos geológicos, climáticos e biológicos. Esses processos são tão complexos que, por mais incrível que pareça, a areia do Saara tem um papel importante na biodiversidade da floresta amazônica. A areia contém fósforo, um elemento essencial para o crescimento das plantas. A cada ano, cerca de 27 milhões de toneladas de poeira do Saara atravessam o Oceano Atlântico e chegam à América do Sul, fertilizando o solo e as águas da floresta tropical. Esse fenômeno natural ajuda a manter o equilíbrio ecológico entre os dois continentes. Mas se toda essa areia é capaz de atravessar o oceano e chegar por aqui, imagina o que acontece nas regiões no entorno do deserto. A erosão causada pelo vento é muito rápida. O Saara cresceu cerca de 10% desde 1920. Então, durante milhares de anos, podemos deduzir que muitas coisas interessantes acabaram enterradas na areia do deserto.
Por exemplo, existem troncos petrificados e preservados de árvores pré-históricas. Elas datam do tempo em que a região era verde, e em alguns lugares, essas árvores fossilizadas têm pelo menos 20 metros de altura. A madeira está tão bem preservada que ainda é possível ver a textura e os nós. Existem até pinhas fossilizadas. Em 1992, os cientistas encontraram fragmentos de vidro no leste do Saara. Esses fragmentos de vidro amarelo canário estavam espalhados por centenas de quilômetros e não pertenciam a uma civilização antiga. No entanto, os antigos egípcios os usavam para fazer joias. Na verdade, o peitoral do rei Tutankhamon tinha um belo besouro escaravelho feito desse vidro do deserto. A origem desse vidro ainda é um mistério, mas uma das hipóteses mais aceitas é que ele tenha se originado de um impacto de um meteorito há cerca de 29 milhões de anos. O choque teria sido tão forte que derreteu e vaporizou as rochas do deserto, formando uma nuvem de material fundido que se espalhou pela região. Ao esfriar, esse material se solidificou em forma de vidro. Mas o deserto também esconde outros artefatos improváveis. Os dentes de tubarão são uma descoberta comum no Marrocos, que fica na parte oeste do Saara. O que os dentes fossilizados desses predadores marinhos estão fazendo no meio do deserto? Essa parte do mundo era completamente diferente há milhões de anos, quando havia um mar cortando o que hoje é um deserto. O mar transsaariano se estendia ao longo do que é hoje a Argélia e o Mali, com uma profundidade de cerca de 50 metros. Isso era suficiente para que todos os tipos de animais aquáticos habitassem o local, como peixes grandes, cobras do mar e, é claro, os tubarões. Não é sempre que cidades inteiras somem sem deixar vestígios, mas foi exatamente o que aconteceu com o posto romano de Tamugade. Fundada pelo imperador Trajano por volta do ano 100 d.C., a cidade, também conhecida como Tingad ou Tamugas, estava localizada na província norte-africana de Numídia. Numídia é o antigo nome de uma região do norte da África, localizada no território onde hoje estão a Argélia e, em menor proporção, a Tunísia Ocidental. Por várias razões, os moradores abandonaram Tamugade por volta do ano 700 d.C. Logo depois, as areias do Saara engoliram a cidade, que permaneceu escondida por quase 1000 anos. Então, no século XVIII, um explorador escocês começou a escavar a cidade. Sua equipe primeiro descobriu um arco triunfal de arenito com 12 metros de altura, semelhante aos que vemos em Roma e Paris hoje em dia. Logo depois, um anfiteatro apareceu na areia, seguido por estátuas bem preservadas de imperadores romanos. A descoberta do escocês foi tão impressionante que ninguém acreditou nele a princípio. Levou mais de 2 séculos para que os arqueólogos escavassem completamente a cidade. As ruínas revelaram todo o domínio do planejamento urbano da cidade romana. Todas as ruas se encontram em ângulo reto, formando um padrão ortogonal semelhante ao layout de cidades modernas. Os historiadores estimam que, durante o seu auge, cerca de 10.000 pessoas viveram em Tamugade, representando diferentes nacionalidades, desde os romanos até pessoas de ascendência africana. Hoje, mais de 2,5 milhões de pessoas vivem no Saara e nos arredores, espalhadas por 11 países no total. E sua área continua aumentando a cada dia. O deserto é 10% maior do que era apenas um século atrás. Além das causas naturais, o deserto do Saara também cresce em função das mudanças climáticas causadas pela atividade humana. O aumento da temperatura na atmosfera está derretendo o gelo polar e reduzindo a precipitação de chuva nas regiões subtropicais. Isso faz com que o solo fique mais seco e menos fértil, favorecendo a expansão da areia sobre outros biomas. Essas mudanças estão ocorrendo principalmente no Sahel, uma zona de transição entre o deserto do Saara no norte e a savana sudanesa no sul, que se estende do Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. É por isso que os países africanos se uniram em um projeto chamado Grande Muralha Verde. O objetivo principal é deter a desertificação do Sahel e conter o avanço das areias do Saara.
Uma visão ambiciosa de crescer uma parede de 8.000 quilômetros de árvores, que se estendem por toda a largura do continente, para restaurar a Terra e fornecer um futuro para milhões de pessoas, antes que seja tarde demais.